Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Eu quero dar aqui a primeira boas-vindas a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês deem um like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. Então, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. E, geralmente esse trabalho é feito por 30 minutos, ok? Porque eu digo que é uma leitura e estudo. Porque eu não só leio o que está escrito, eu dou minhas opiniões quando acho que são necessárias e relevantes para o nosso melhor entendimento, ok? Espero que vocês possam fazer o comentário de vocês com alguma dúvida, algum questionamento, concordando ou discordando daquela minha opinião, ok? Porque isso sempre me ajuda muito. Nós estamos atualmente no livro 3º, no capítulo de número 12. E quando os capítulos são grandes, eu divido por partes, ok? Então, portanto, nós estamos na segunda parte do capítulo 2º, ok? E vamos lá. Pergunta 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais. Quer dizer, se é útil, é claro que é útil, né? Porque a nossa existência, a nossa sobrevivência, o bem-estar, lógico. Resposta: sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa, se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o Espírito Perfeito deve tudo saber, e porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Pergunta: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência, ou seja, nasceu na riqueza, e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua, todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Aquele que era pobre, né? Vamos lá. Aquele que conheceu o sofrimento, pois é, o que era pobre, e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Tá vendo? É lógico, você passou por aquilo, você conhece o sofrimento, outro desconhece. Não sabe o que é sofrer. Então, se você conhece, você tem mais obrigação, né? Vamos lá. Número 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? Quer dizer, aquele que acumula, né? Vai juntando e diz que é para deixar para os seus herdeiros. Vamos ver a resposta? É um compromisso com a má consciência. Deixa eu voltar aqui antes, naquele ali. Aquele que conheceu o sofrimento, né?
e sabe o que é sofrer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui pessoalmente falando. Para vocês verem, na prática, eu passei por isso aqui. Eu posso dizer em que parte que eu passei. Vamos lá. Bem, a educação que eu recebi dos meus pais era que quando eu cometia meus erros, eu apanhava muito. Meus pais batiam mesmo, tinha pena nem dó nem piedade. Tá entendendo? E eu era sempre o mais, eu não digo rebelde, eu era o mais arteiro. Sabe aquela porra daquele capitinha que não para num lugar só? Tá sempre aprontando? Eu não tinha maldade, não. Eu não tinha esse negócio de fazer as coisas por maldade. Tem criança que tem, né? Aquele sarcasmo. Eu não tinha isso, não. Mas eu era arteiro. Entendeu? E é lógico, uma criança arteira faz mais besteira do que outras. Então eu apanhava, mas eu não apanhava um tapinha ali, não. Eu apanhava mesmo que eu me sentia mesmo, vou te contar. Não era fácil, não. Ainda mais quando você cometia os erros sem saber que estava cometendo, sem ter ideia de que aquilo ali, de que aquilo era um erro. Vocês estão entendendo? Pois bem, eu cresci. Nunca concordei com esse tipo de educação. Eu não concordava. Cresci, casei e tive 3 filhos. Eu eduquei meus 3 filhos, eu nunca bati nos meus filhos. Porque eu achava aquilo uma agressão muito violenta. Eu fui agredido, então eu aprendi com isso, que não deveria ter agredido a ninguém, aos meus filhos. E eu ficava pensando às vezes, até hoje eu penso, como é que eu poderia agredir uma pessoa que eu amo, que são meus filhos? Para mim era incompatível, sabe? Mesmo aqueles momentos que você perde um pouco o controle, dá um tapinha, um beliscão, mas não passava daquilo. Se aconteceu isso na minha vida com meus 3 filhos, que eu já sou avô, eu acho que aconteceu uma vez com cada um deles. E se aconteceu isso foi muito. Vocês estão entendendo? Porque eu sempre pensei por mim mesmo, eu não achava legal isso. Agora, eu conheço várias pessoas, inclusive uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que ele ainda, como é que eu poderia dizer, exaltava isso como qualidade, bater nos seus filhos, porque ele falava para mim, eu aprendi na base da pancada, sou homem de bem, sou um chefe de família, então eu bato mesmo no meu filho, que é o jeito, a educação tem que ser assim. Então ele não aprendeu nada, esse amigo. Vocês estão entendendo? Aí, eu sei que eu tive uma vez uma conversa com ele, quando ele falou isso, que bateu no filho, porque o filho tinha feito besteira. Mas o filho dele tinha 7 anos de idade, minha gente. Tinha 7 anos. Ele deu uma surra no filho e falou, eu bati, o senhor não concorda? Porque eu aprendi assim, sou homem de bem, e bater é educar. Infelizmente, eu tive que dar minha opinião sincera. Eu falei para ele que não, que ele estava errado, na minha opinião, e que eu aprendi as coisas na violência, apanhei muito, até injustamente, não foram poucas, sem ter feito nada errado, a pessoa achava que eu tinha feito errado e eu entrava no cacete mesmo, e foda-se, desculpe o palavrão, e dane-se, sabe? E falei para ele, olha, cara, eu aprendi assim, e não achei nada bom. Naquele momento que eu era agredido, eu odiava quem estava me batendo. Sabe uma criança tem um sentimento de ódio? Pois é. Vocês sabem que sentimento é esse? Eu me arrependo, o que eu posso fazer era uma criança. Sabe? Eu odiava a quem estava me agredindo. Eu odiava. Desejava que aquela pessoa morresse. Tá? Então, minha gente, eu falei para esse rapaz, falei, cara, eu não concordo com você. E eu vou falar uma coisa para você, uma coisa é teoria e uma coisa é prática. Tá? Eu não estou te falando de teoria, eu estou falando de prática. Pois bem, eu tenho 3 filhos, nunca bati nos meus filhos, e eles são pessoas adultas, responsáveis, cada um deles tem suas famílias, se casaram, são independentes, trabalham e são pessoas boas para o mundo. Então não me arrependo por não ter educado meus filhos da forma que eu fui educado. Vocês estão entendendo? Então, esse negócio da pessoa passar pelo sofrimento e não perceber, né, o que ele passou que não foi bom e que não será bom por outro, é uma coisa muito difícil para alguns. Para essa pessoa era muito difícil, ela não compreendeu que aquele sofrimento dela, sabe, não levou ela a lugar nenhum. Mas ela acredita que sim, que levou
a torná-lo um cidadão de bem. Vocês estão entendendo? Pois bem. Então é para isso, né? É o sofrer. Por isso que eu voltei aqui nesse coisa. Eu conheci o sofrimento, então não ia gerar isso para os meus filhos, ok? Então está falando aqui sobre acumular a riqueza, né? Para deixar para os seus herdeiros. E a resposta foi essa: é um compromisso com a má consciência, certo? Porque o que nós devemos deixar para os nossos filhos, eu aprendi um pouco tarde. Eu não queria acumular riqueza porque eu nunca fui rico, mas queria dar um bem-estar financeiro para os meus filhos a ponto de eles não precisarem, né, passar pelas dificuldades materiais que eu passei. Perdi muito tempo e nada adiantou porque o pouco que eu havia conseguido, né, até eles ficarem adultos, né, depois que eles cresceram um pouco mais, não deram valor algum. Ok? Era uma casa, um imóvel, e não deram valor algum, e cada um meteu o pé e me largaram abandonado com uma casa que eu não queria comprar. Mas enfim, então isso aqui acumular para os herdeiros é besteira. Nós devemos nos preocupar sim, a darmos para eles condições deles adquirirem os bens dele. Agora, se pudermos ajudar, é outra coisa. Tem pai que também vai para o extremo, né? Não, eu me virei sozinho, tem que se virar sozinho. Olha quanta ignorância. É mesmo o cara que fala isso. Eu fiquei rico sozinho, meus filhos que fiquem ricos sozinhos, passei pelas dificuldades sozinho. Tá na mesma questão aqui, sofrer. Ele passou pela dificuldade, então ele quer que outro se dane igual ele se danou. Certo? É um compromisso com a má consciência, com certeza. Fazer o possível para ajudar seus filhos. Mas não se matar de trabalhar, que era o meu caso, para dar uma coisa que eles mesmos não se importaram. Vocês estão entendendo? Vamos dar condições de conforto, tudo que nós tivermos vai pertencer a eles, mas não precisamos nos exagerar de trabalho com essa desculpa aqui, né? Que é para os herdeiros, porque eles não vão dar valor algum. E se derem ou não derem, tanto faz. Nós temos que dar a eles a condição de serem cidadãos do bem. Se pudermos ajudar, tivermos grana, por que não? Dermos condições de seguir em frente com maior facilidade, por que não? Certo? Então é disso que ele está falando aqui. Vamos lá. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. Tá vendo? O cara está avarento que ele não compra nem o que é necessário para ele. O segundo não é avaro, senão para os outros. Quer dizer, só é pão duro para os outros. Um é pão duro até para ele. O outro só é pão duro para os outros. Enquanto que ele recua diante de um menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer os seus gostos e suas paixões. Quer dizer, com ele está de boa, gasta mesmo. Peça-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quer dizer, pede alguma coisa de um cara desse, ele não pode. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado? E qual o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Isso é muito relativo, porque tem tantas coisas que envolvem, mas vamos ver o que eles respondem. Aquele que goza, ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte da sua punição. Quer dizer, tem tantas coisas que envolvem nisso aqui nessa pergunta, porque a pessoa pode ser avarento, pode ser tudo, pode ser pão duro com a grana, não gostar de gastar, gostar de amontoar, mas sabe se ela tem, assim, tirando o dinheiro fora, uma pessoa prestativa que ajuda os outros, não gosta de gastar dinheiro, mas ajuda todo mundo dentro, sem gastar dinheiro, mas não faz boas atitudes? Pois é. Então tem muita coisa que é levada em conta. Não existem essas possibilidades. Ok? Às vezes o cara foi um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, um bom colega. Isso era pão duro, mas o resto ele era bom. Então, tem muita coisa, né? Agora, quando compara os dois avarentos aqui, é claro que o primeiro, né? Pelo menos não está gastando, aumentando dívida. O outro pega a grana e aumenta a dívida com as suas paixões. Não é verdade? Então é isso. Aquele que goza, aqui ele já respondeu. Pergunta 902. É repreensível
invejar riqueza, quando pelo desejo de fazer o bem, invejar a riqueza, ou querer a riqueza, eu acho que era o sentido da palavra que ele queria colocar, não é invejar, querer a riqueza quando pelo de fazer o bem. Mas será que é mesmo o desejo de fazer o bem? O primeiro beneficiado não será a própria pessoa que quer, né, ser rica? Vamos lá. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo, tá vendo? Se eu tivesse muita grana, eu ia fazer o bem, mas a primeira não seria ela própria? Pois é, né? Não podemos julgar ninguém. As pessoas que se analisem. Pergunta 903. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Bem, depende, né? Vamos lá. Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios, quer dizer, o tipo perdão, né? É uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais, por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede dóceis; por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Tá vendo aí? Se é para ver só para criticar, melhor não ver, né? Número 904. A culpa em sonhar. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Resposta. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que frequentemente são mais um mau que um bom exemplo. Tá vendo? É tipo repórter, não é isso? Adora, né? Para ser chamado a atenção, para ficar conhecido, para chocar, não é isso? Não vai melhorar em nada, mas ele quer expor as imperfeições alheias. Ponto. E ele continua. O espírito aprecia mais, pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal, tá vendo? O espírito pode apreciar, né? Ele aprecia tudo isso, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Tá vendo? O prazer que ele tem, né? De expor as pessoas. Rapaz, repórteres, e vão mulher na televisão, né? Ainda fala, o CPF cancelado, bem feito, morreu, menos um bandido. Isso, vai julgando, vai falando mal dos outros, vai expondo os outros. Minha gente, estamos muito longe. Mas vamos chegar lá. De que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Quer dizer, é bem simples, né? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência, que ele diz respeito. Tá vendo? Nem o espírito está tão preocupado até não julgar o escritor. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar
o preceito pelo seu próprio exemplo, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui. Aí um cara que é policial, que é repórter, que é dessa área, enfim, descobre um bando, né, de pessoas que praticam, vamos botar, que faz a escravidão humana, né? De criança, de mulher, essa coisa toda. Precisa ele chegar e querer botar, expor a foto do cara na televisão, no jornal? Sabe? Precisa. Mas ele tem que trazer essa notícia para a sociedade, para alertar a sociedade, sim, claro. Né? Alertar a sociedade dos cuidados que devem ser tomados para evitar cair nesses golpes, nessas armadilhas, né? Principalmente dessas mulheres que saem de um país para o outro, achando que vai arrumar um bom emprego e acaba caindo na escravidão. Não é isso? De tudo quanto é tipo de abuso. Então, sim, eu acho que a reportagem é interessante, mas não precisa expor o rosto da pessoa que pratica esses crimes absurdos. Não é verdade? Pois é. Mas tem o prazer de botar o rosto da pessoa. Cada um entenda isso como quiser. Até algum tempo atrás eu também concordava com isso, quando os bandidos eram presos. Tem que mostrar a cara desse cara. O repórter falava isso mesmo. Ah, agora baixou a cara? Tá com vergonha? Bota a cara aí. Pra quê, ó? Pra quê? O cara já tá preso. Pra quê, né? Não é querer chutar cachorro morto? Pois é. Vamos lá, pergunta 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade, que ajudam o progresso da humanidade, claro, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Claro, todo bem é levado em conta. A moral sem a ação é a semente sem trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vós nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Veja bem, isso é a opinião dele. Porque, embora o cara, vamos botar que seja hipócrita, isso é tipo um hipócrita, né? Ele bota uma coisa e faz outra. Mas quando ele faz outra, ele não está fazendo bem para alguém? Ah, mas não vai ter aquele. Mas peraí, não vai ter o mérito que ele teria se ele fizesse para os outros para si mesmo. Não é disso que eu estou falando. O mérito seria muito maior. Então, com isso aqui eu não concordo. Ok? Ele pode não ter o mérito que teria se ele praticasse na sua própria vida. Mas o fato de alertar alguém e ajudar alguém, sim, ele tem algum mérito. Muito mais do que aquele que não faz isso. Ou estou enganado? Sabe? Por exemplo, eu vou falar de mim agora pessoalmente. Eu fumo, né? Eu sei que gera doença, que gera o câncer. Então, eu sou mais errado, mais culpável do que se eu ficasse calado e não falasse que cigarro faz o mal, que provoca o câncer. Eu sou mais culpável do que aqueles que fumam e ficam calados, que não reconhecem o próprio erro. Porque é disso que ele está falando aqui. Ou não é? Né? Eu estou dando exemplo. Então, meus amigos, eu fumo, sou viciado, sou espírita, não quero parar de fumar, não sei porquê. Eu não sei porque eu não quero. Não posso alegar para vocês porque eu não quero, não sei. Mas eu digo que não quero parar. Mas eu falo para todo mundo que não deve se viciar em cigarro, que o cigarro é o mal, que o cigarro provoca o câncer. Então, quantos olhos eu já abri das pessoas? Eu sirvo de um exemplo negativo, com toda certeza. Certo? Uma vez um filho meu, um dos meus filhos, veio me falar que fumava. Eu já sabia, né? Porque o adolescente, quando está com 18 anos em diante, ele chega, alguns, né? Fala para os seus pais. Mas eu já sabia que ele fumava escondido. Isso daí não era novidade para mim, certo? Mas então, quando ele fez 18 anos, ele me chamou para conversar e veio me falar que ele fumava. Eu falei com ele, cara, eu sei que você fuma, eu já sei disso. Mas eu nunca toquei no assunto contigo porque
Besteira, eu ia ficar discutindo, ele era de menor, proibia de fumar porque ele ia fumar mesmo escondido. A gente não tem tanto poder assim sobre nossos filhos, não é verdade? Mas quando ele abriu a oportunidade de nós conversarmos, eu falei para ele o seguinte, eu falei, ó, meu filho, tudo bem, você fuma. Você quer fumar, o que posso eu falar para você? Mas saiba que eu jamais te darei dinheiro para comprar um maço de cigarro, ok? Então você tem que sustentar o teu próprio vício. Já que se trata de um vício, não uma necessidade, você sustente com o seu próprio sacrifício, com o seu próprio trabalho. Ele nessa época já trabalhava. Não era nem necessário falar isso para ele. Aí eu falei, não, tudo bem, pai. Isso aí não tem problema não. Só estou avisando o senhor e pedindo permissão para fumar na sua frente. Eu falei, não, tudo bem, pode fumar na minha frente. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Veja bem, você começou a fumar agora. Muito novo. Tem pouco tempo que você fuma. Eu já estou muito velho, já tenho uma idade. Estou viciado com essa merda. Agora eu vou falar uma coisa para você. Não há uma noite que eu não durma com raiva de mim mesmo porque eu não consegui largar o cigarro. Certo? Eu me odeio porque eu não consigo largar o cigarro. Então só tem uma coisa para falar para você, meu filho. Se é isso que você quer para o teu futuro, para a tua vida, então continue fumando. Se você quer no futuro ser como eu, uma pessoa que não consegue largar o vício porque já está impregnado de mim, e fica muito mais difícil, né? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Se é isso que você quer para o teu futuro, continue fumando. Só isso que eu posso falar para você, tá, meu filho? Bem, enfim, minha gente. Eu sei que passado mais um tempo na frente, ele parou de fumar e hoje em dia ele não fuma. Já desde aquela época, eu não sei quanto tempo mais, depois dessa conversa, ele parou de fumar, eu não tenho a menor ideia quando foi. Eu sei que ele parou. Então, porque eu fumo, eu não poderia falar para ele? Eu não podia alertar, lógico, muito pelo contrário. Por isso que eu não concordo com a opinião desse irmão, ok? A pergunta 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência de conhecê-lo a si mesmo? Vamos ver a resposta. Visto que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se há de bem ou mal. É pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, do amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprovar. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso está satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Então, minha gente, nós vamos parar por aqui e no próximo nós vamos falar sobre as paixões. Então, acho que nós entendemos muito bem isso aqui, certo? Então, aquele que faz o bem, né? Se ele reconhece o bem que ele fez por si mesmo, se é um erro, tá, não pode ter consciência do mal que faz, né? Então, tipo assim, ele tem a consciência do bem e do mal que pode fazer. Se ele fez um bem, ele tem a consciência do bem que fez. Então, é tipo assim, se nós não podemos dar valor às coisas boas que fizemos, é por isso que tem muitas coisas que eu não concordo com a posição de alguns irmãos, né? Sejam eles espíritos ou pessoas, né? Bem, enfim, porque o que são espíritos? São pessoas que já morreram, já passaram por aqui, é, enfim, se encontram fora do corpo. Porque se você não pode exaltar as tuas qualidades, por que temos que exaltar as nossas imperfeições? Não é verdade? A balança não pode ter dois pesos e duas medidas, ok? Se você não pode exaltar o bem, também não pode exaltar o mal. Por que eu quero falar isso? Porque se fala muito, né, do mal, do mal, do mal. Ah, porque o mal vai nos levar para o umbral. Porque o mal que nós praticamos vai nos levar para o inferno. Porque o mal vai nos levar para o sofrimento. Caralho, caraca.
Quase que eu falei um palavrão, desculpe, gente. Caraca, a gente só pode reconhecer o mal que fizemos. Por quê? Há pouco ouvi um comentário no canal aí, de rádio, a pessoa falando, aquilo que plantamos iremos colher. Então, se o cara planta uma coisa errada, vai colher a coisa errada, porque foi ele que plantou. A semeadura, né, não é obrigatória, mas a colheita é. Aí eu fui responder essa pessoa, falei, tá, se a o Espiritismo fala disso, ó, aquilo que plantou vai colher, a lei de ação e reação, cara, isso já está enchendo o saco. Sabe por quê? Só fala das coisas erradas que a gente planta. Só isso que se fala. Aí eu entrei em contato com o canal e respondi. Eu falei, pois é. Então, quando Jesus falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados, respondi para a pessoa, se isso é verdade, então nem sempre colheremos aquilo que plantamos. Ou estou enganado? Eu estou enganado, gente? Claro que não estou enganado. Está lá escrito, falam tanto das escrituras sagradas, da Bíblia. Aí quando você toca numa questão polêmica, as pessoas saem pela tangente. Porque eles querem se firmarem só nas coisas negativas e no mal. Aí eu respondi para essa pessoa assim, exatamente nessas palavras. Se é verdade que Jesus nos disse que uma caridade apaga uma multidão de pecados, se isso é verdade, então também é verdade que nem tudo que plantamos iremos colher, no sentido do negativo. Aí a pessoa me responde, pois é, Deus é tão bom que nos dá diversas oportunidades de evoluirmos. Não respondeu diretamente, como fui bem direto com ele. Não quer reconhecer que nós espíritas só falamos de recolher, né, de colher a plantação porcaria que fizemos. Porque a gente só planta porcaria. Ninguém planta o amor, ninguém planta a educação, a compaixão. Ou se fizermos isso é uma obrigação. Eu sou espírita, você me desculpe, eu me exalto às vezes. Eu estou cansado, sabe? Eu tenho 68 anos. Eu estou cansado de ouvir as religiões, inclusive o espiritismo. Isso me choca muito. Só falar, só nos ameaçar, só nos passar o medo, o temor. Não acreditem nisso. Deus não julga ninguém, sabe? Não julga ninguém. Nós é que nos julgamos. Mas o Espírito falou que Deus julga. Ele falou porque ele acredita nisso, é problema dele. Esse